Nós vamos continuar então trabalhando com memória, mexendo no capô do carro, alterando o motor, suspensão, etc. O que a gente vai mexer hoje é com alocação dinâmica. Tá? É um artifício bastante poderoso e para entender como isso funciona, a gente vai ter que novamente ir para dentro do capô e ver como a memória é organizada em um programa em C. Eu vou começar mostrando um programa que não funciona. A gente já viu que a gente aprende bastante com os erros. Então o programa é o seguinte, eu quero fazer esse programa aqui, o asterisco ponteiro é igual ao double de 5, a minha função double é agora um ponteiro para que possa retornar um valor, já que isso aqui é um ponteiro, ele vai retornar um endereço C, e o que ele passa é, recebe a variável x, multiplica por 2 e retorna esse dobro. Tá certo? Vamos ver por que isso aqui não funciona. Então tá aí o nosso programa inocente, que a gente não vê nada de errado com ele. Aí de novo, deu um aviso. Não vou ligar para isso não. Já que é um aviso, a gente pode rodar. E vamos ver lá, ele escrever que o dobro de 5 é 10. Ups! Segmentation fault. Esse erro aqui é lindo porque ele não te dá nenhuma pista do que foi que aconteceu. A gente nem sabe o que é segmentation fault. Olha só, for dumped, piorou. Então vamos tentar entender o que é essa mensagem críptica aqui. Primeiro, a dica desses erros de execução podem estar nos avisos, como a gente já viu no vídeo anterior. Então ele me diz aqui que essa função retorna o endereço de uma variável local. Ou seja, o C foi definido dentro da função, aqui. Eu pedi para retornar um endereço de C, só que você lembra, se ele foi definido dentro da função, esse endereço, essa reserva para ele, só funciona enquanto a função está viva. Então, quando retornar aqui, vai retornar um valor que não tem nada a ver. Vamos fazer o seguinte, quer ver? Ele retornou o C, vou pedir para imprimir, para a gente entender o que é o segmentation fault, vou pedir para imprimir o que foi que ele retornou, não como conteúdo, mas o valor dele. Pronto. Continua dando aquele aviso, mas o erro agora é outro. Ó. Já não deu segmentation fault. Né? Mas deu. O dobro é nil. Nil não existe. É nihilista isso aqui. Então, se esse cara aqui é nil, não existe, é porque é exatamente isso que a gente estava comentando. Tá? O ponteiro para esse C, ele retornou um valor que não existe mais, porque foi destruído na hora da função, tá? Em que a função retornou. Antes de consertar essa função, vamos tentar entender então o que aconteceu e o que o C permite que a gente faça para evitar isso daí ou driblar esse probleminha. Quando você compila um programa e bota ele para rodar em C, o que acontece com a memória é isso aí que vocês estão vendo. Então aqui começa a memória, agora eu não botei na horizontal, eu botei na vertical por questão de espaço. Aqui embaixo a gente tem a parte do código, ou seja, ele pega essas linhas que a gente fez em C e transforma em instruções para o computador. Essas instruções também são números, tá? Então podem ser armazenados na memória. E a partir do momento que é armazenado, se é hexa, se é bi, ou se o que for, é o que o número quiser ser. Então eu tenho uma região da memória que é o código, eu tenho uma região da memória que são as constantes, que não vão ser alteradas durante o programa, as variáveis constantes, estáticas, as globais estão reservadas nessa faixa de memória aqui, e aí tem duas áreas interessantes para a gente. O heap, que quer dizer pilha, e o stack, que quer dizer pilha. Aqui em cima tem uma areazinha que é para receber os argumentos, como a gente fez no final do vídeo passado. Mas isso aqui é que interessa para a gente, o stack e o heap. O stack é onde o programa armazena aquelas variáveis, tá? De início, do jeito que a gente fez até agora.
Então, quando você faz x igual a 2, ele vem aqui e reserva uma região. Aquela que eu botei na horizontal, você imagina que agora está na vertical. Aqui tem o x igual a 2, aqui tem o y, aqui tem o double e assim por diante. Quando vem uma função, ele reserva aqui uma área para a função, acabou de usar, libera, fica só aqueles mais altos. Lembra que há 2 vídeos atrás o endereço de memória, o ponteiro, era menor do que as primeiras variáveis definidas? Essa posição de memória é menor por isso, porque o stack em C vai crescendo para baixo. Tá? Então é um lugar onde você reserva a memória, você eventualmente pode limpar, se for quando terminar a função, mas a partir do momento que você alocou, está ali guardado, né, no programa principal, a região para suas variáveis. O heap é uma outra área em que você pode guardar a informação. Deixa eu contar aqui a diferença. O stack seria uma pilha em que as coisas são empilhadas e naquele esquema de que o último que foi adicionado é o primeiro a sair. É uma pilha organizadinha. Esse heap aqui é uma pilha que você pode jogar as coisas lá, vai empilhando sem necessariamente ter essa ordem. Você pode botar em qualquer posição. Tá? Então o heap é onde a gente pode colocar informação na memória e que esse lugar não vai ser limpo quando a função acabar. Tá? Qual é o problema aqui? Esse aqui é bastante eficiente, organizado. O compilador faz todo o trabalho para a gente. Para colocar aqui no heap, em C, a gente é que comanda, é que manda dizer quem é que está lá ou não. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da alocação dinâmica. O problema aqui é que isso é um pouco mais lento, tá? E cabe a você também o trabalho de ficar limpando aquela memória que você não precisa. Então aqui no stack você pode fazer um vetor de 10 posições, reserva. Tá? Aqui no heap você pode reservar um vetor de 10, mas que você pode fazer ele crescer para 20, diminuir para 5, sumir com ele, você tem muito mais liberdade. Mas essa liberdade tem um custo de velocidade. Então a gente tem que decidir sempre na hora do programa se você quer usar vetores e arrays que vão ficar no stack fixo ou ponteiros com regiões de memória que ficam no heap. Tá? Algo interessante que a gente pode comentar aqui é que o stack já é limitado, em princípio, pelo sistema operacional. É possível mudar isso, tá? Que é a região que você pode, a quantidade de memória que você pode usar para arrays e vetores. E aí o heap leva vantagem. O heap tem a memória que seu computador tiver. Vamos ver isso no Replit. Eu não preciso nem fazer programa aqui para mostrar o que eu quero fazer. O comando para a gente entender, para a gente descobrir qual o tamanho do stack é esse aqui, no Unix, e o limit "-s". Aqui ele bota 892. Tá? Isso aqui é em kilobytes. Então isso aqui é 8 mega. O que significa que o maior vetor que eu posso ter em C, utilizando as condições padrão, é esse aqui, é 8 mega. Então, um programa simples para mostrar essa violação de stack, ou stack overflow, é só você fazer o seguinte, vamos pegar, eu disse que 8 mega, né? Como isso aqui é uma variável double, quer dizer, tem tamanho 8 bytes, eu posso fazer um array de 1 milhão, porque isso aqui vai ter menos de 8 mega. Porque o mega é 1024 vezes 1024. Né? Então vamos ver, vamos rodar esse programa aí. Que tem essa matriz de 8, sei lá, com 1 milhão de elementos. Aí ele me diz lá, o tamanho em byte é 8 milhões. Tá aqui. Deixa eu botar um barra N aqui para pular. Tem 1 milhão, então tem 8 milhões. Vamos ver, se eu botar um pouquinho mais de 1 milhão, espera aí.
1.040.000. Eu quero chegar perto desse número aqui, 892. 1.040.000 opa, 8.320.000, né? Vamos tentar aumentar um pouquinho agora, 105. Não, 1.050. Não deu erro, vamos rodar. Segmentation fault, de novo, nosso erro predileto. Por que deu essa mensagem? Segmentation fault significa eu gastei mais memória do que é permitido pelo stack, tá? Então essa memória foi parar em algum lugar que não deveria, está num outro segmento de memória que não o stack, aquela divisão de memória que eu fiz, são chamados segmentos, e aquilo ali é uma falha de segmentação. Tem dados que estão tentando acessar posições que são proibidas para ele estourou o stack, tá? Então foi isso que aconteceu. De novo aqui, tentou acessar uma posição que não podia. No outro caso que a gente teve segmentation fault, ele tentou acessar a posição 0. A posição 0 de memória é protegida para o sistema operacional. Lembra que era o nil. Essa daqui, ele tentou acessar uma posição que é mais do que precisa. Que é mais do que permitido pelo stack. Como é que a gente resolve isso? Se você precisar de 1.050.000, você pode mudar aqui, em vez de 892, você pode botar aqui um número maior do que isso. Por exemplo, 16.384. Se eu rodar agora o mesmo programa, não vou nem compilar. Ó. Se eu rodar agora, opa, passou. Tá vendo? Então agora eu pedi para aumentar o tamanho do stack, ele permite que eu rode matrizes maiores. Tá? Você pode inclusive transformar esse valor em ilimitado. Dá para ver, se você fizer isso, você impede que outros programas, inclusive os que gerenciam o teu sistema operacional, tenham acesso à memória, vai ficar tudo para o seu programa. E aí já era, você não atinge mais o teclado, nem mouse, nem todo o resto. Tá? Então essa é a razão de cada programa ter uma regiãozinha de stack limitada nesse 892. A outra saída é você não guardar no stack, mas guardar lá no heap. É isso que a gente vai ver. O processo para alocar memória, ou seja, reservar pedaços de memória, é chamado de alocação dinâmica, né, para acessar essa memória no heap. Os comandos que a gente precisa conhecer são esses aqui. O malloc, o calloc, o realloc e o free. Tá? O malloc, ele reserva uma quantidade de memória. O calloc reserva, é praticamente a mesma coisa do malloc, mas ele, além de reservar, ele escreve 0 em todas aquelas posições de memória. Tá? Então é mais custoso, é mais demorado. A gente não vai sentir para as nossas matrizes da disciplina, mas se você tiver matrizes muito grandes, pode ser interessante usar o malloc. O realloc permite que a matriz mude de tamanho. Seu array ou seu vetor mude de tamanho. Tá? Isso aqui parece lindo, mas é custoso. Tá? E o free eu utilizei uma memória no heap, não vou precisar mais, cabe a você, a sua responsabilidade, liberar aquele espaço para que mais memória fique disponível para o seu programa. Então, como exemplos dessas funções, nós vamos pegar já um exemplo prático e útil, já entrando na disciplina de métodos numéricos. Então, o que eu quero é escrever um programa que leia os dados de uma matriz e os seus tamanhos, sem ter que compilar o programa, caso eu queira mudar o tamanho da matriz ou os números que estão ali dentro, os seus elementos. Tá? Um programa bastante geral, como ele visa fazer em toda essa disciplina. Então eu tenho uma matriz, aqui está só o esboço, eu tenho uma matriz M, né, bidimensional, eu tenho um arquivo que eu vou ler, é o primeiro argumento da função, e vou pegar o número de linhas, vai ser o NL, o número de colunas
é o NC, isso a gente já viu no vídeo passado. Agora aqui é como é que eu aloco dinamicamente uma matriz de duas dimensões. Como eu disse, uma matriz de duas dimensões é um vetor de vetores. Então a primeira parte é, eu aloco o número de colunas, eu tenho que alocar em bytes, então vai ser o número de colunas vezes o tamanho de cada elemento. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma matriz só de números inteiros, tá? Mas se fosse de double, eu botaria double aqui, tranquilo. Então, para uma matriz de inteiros, como é que eu reservo uma área? Eu digo quantos elementos eu quero e multiplico pelo tamanho de inteiro. Por que eu não boto 4 aqui? Porque esse programa, como eu mostrei para vocês, pode ser rodado em várias arquiteturas, em várias máquinas diferentes, aonde o tamanho de inteiro, por exemplo, pode variar. Então aqui eu estou alocando uma linha, que é quantas colunas tem vezes o tamanho de cada uma. E aqui, por fora, na verdade até antes, eu vou alocar quantas linhas eu preciso. Só que você nota, quando eu aloco colunas, eu aloco números, e quando eu vou alocar as linhas, eu estou alocando os ponteiros, porque cada linha é um ponteiro para um vetor. Então aqui tem o asterisco e aqui não tem. E aqui eu aloquei uma matriz de NL linhas, que são os ponteiros para cada linha, e NC colunas, que são os seus elementos. Então, facinho, aloquei já a memória. A partir daí, é só ler cada um dos elementos do meu arquivinho de matriz. Tá? Vamos ver isso lá no Replit. Então, esse é o programa, como eu falei. Tem o arquivo, agora está um pouco mais completo. Eu leio o arquivo, leio os dados, né? E vou ler o arquivo aqui do scan. E, na verdade, eu acrescentei mais a parte para imprimir, para a gente conferir se está tudo certo. Eu fiz um arquivo aqui, é uma matriz 4x4. Aqui tem os elementos da minha matriz. Então, eu escolhi os próprios índices, né? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 até o 4, 4. Então, como é que a gente roda esse programa? Então, para rodar o programa, o primeiro argumento é o nome do arquivo. Então, o segundo é o número de linhas, 4. E o terceiro, o número de colunas, 4. Vamos ver se lê e imprime corretamente. Está lá, impresso direitinho, utilizando a rotininha aqui para imprimir cada um dos elementos e pulando linha no final de cada linha. Tá? Vamos fazer isso, quer ver? Se eu quiser fazer agora uma matriz 3x3.dat, eu crio então esse arquivo e, sem compilar, eu posso mandar rodar 3.3 e imprimiu direitinho. Então é bastante prático. Isso vai ser muito bom porque a gente vai lidar com matriz o tempo todo, no sistema de equações lineares, por exemplo. Então você faz um programa que resolve um conjunto muito grande de sistemas de equações lineares. Para terminar, mais uma aplicação de ponteiros que vai ser muito útil para a gente, né, na resolução de sistemas, que é você usar ponteiros de função. Lembra, ponteiros é uma variável que guarda o endereço, né, de outras variáveis. Mas como é que ela guarda o endereço de uma função? O que é uma função? Ora, se você lembrar o que eu comentei ali dos segmentos de memória, todo o código de computador que a gente escreve em C é transformado em números pelo compilador. Vira códigos hexadecimais que são alocados na memória. Então eu posso pegar esses comandos que fazem parte da função, eles também estão em posições de memória bem definidas e lá são números, né? E tem as suas posições também, seus endereços. Então um ponteiro pode apontar para uma função que significa qual o endereço de memória a partir do qual a função roda. Tá? Para que isso é útil? Por exemplo, olha esse aqui.
eu vou definir um ponteiro de função, tá? E a função, esse ponteiro de função, vai apontar para uma função, isso aqui é importante entender a sintaxe, que vai ter só um argumento de entrada e vai ser inteiro, tá? Então isso eu estou definindo. É um ponteiro para uma função, qualquer função, mas desde que ela tenha apenas um argumento de entrada e seja inteiro. Ah, mas e se for double? Então é só se trocar por double aqui. E se eu quiser 3 argumentos? Bota int, vírgula, double, tá? Nesse caso aqui, o meu exemplo, eu vou lidar com funções que pedem apenas um argumento, para ficar mais simples. Então eu posso escrever duas funções. Uma função que é a vezes 2, que multiplica por 2. E uma função que é vezes 3, que multiplica por 3. Tá? Eu posso chamar minha função de vezes 2 e vou pedir para imprimir quanto que vale essa função de 2. Ou seja, como função aponta para vezes 2, o primeiro resultado deve ser 2 vezes 2, se isso funcionar. Como função agora aponta para vezes 3, se isso funcionar, eu vou ter que 2 vezes 3 vai ser de novo a função de 2, só que a função agora aponta para vezes 3. Por que isso é legal para a gente em métodos numéricos? Pô, eu vou lidar com o sistema de equações. Então, cada equação, na verdade, que eu resolvo, vai ser uma função. Então, em vez de eu chamar função f1, f2, f3, f4, f5, eu crio um array de funções e uso esse func, um ponteiro para a função, para calcular da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Então, em vez de ficar trocando f1 de x, f2 de x, f3 de x, você faz um fork e varre todo o seu sistema de uma vez só. Então, isso vai ser bem prático. Vocês vão ver que vale a pena investir um tempinho em aprender esse truque aqui. Então, aí veja o meu código, vezes 2 multiplica por 2, vezes 3 multiplica por 3. Aqui tem a função apontando para vezes 2, porque ele é um ponteiro de uma função de um argumento só. Tá? Então, 2 por 2, 2 vezes 2 dá o resultado do func2. Vezes 3 deve chamar a função 3. Você nota que eu chamei como func 2 vezes, mas numa hora eu quero uma função, noutra hora eu quero a outra. Vamos ver se isso funciona? Está aí, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Tá? Então, em vez de eu chamar 2 vezes a função, eu chamo como func e troco só qual função que eu quero pegar. Bem, então com isso, a gente termina essa introdução, essa revisão de C, de ponteiros, arrays. Talvez tenha alguma coisa nova aí quanto a armazenamento de memória. Qualquer coisa é só gritar. A partir dos próximos vídeos, a gente entra para a solução de sistemas de equações lineares. Tá bom? Até lá!